Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. A paz, Jones, que Deus abençoe a tua vida aí, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dona Celeste, Dona Cristiane, que Deus abençoe vocês, Dona Eliene, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, Dona Priscila. Dona Celeste, que Deus abençoe a tua família. Deus proteja você de todo mal. Que Deus te dê paz e alegria em todo o tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, meu querido. Nós vamos orar nessa noite, vamos falar sobre alguns textos bíblicos aqui. Vamos pedir para que Deus, pela misericórdia, nos ensine, traga sobre nós a sua graça, a sua palavra, traga sobre nós a sua revelação. E a revelação da palavra é tremenda, a palavra rema. Nós dependemos dessas palavras rema para mantermos a nossa fé avivada, não podemos perder a fé. Amém? Então vamos orar. Hoje nós vamos falar sobre os pedidos, sobre a resposta de Deus, sobre como nós devemos encarar as respostas de Deus sobre a nossa vida. Vamos falar sobre oração, sobre as petições. Nós temos que fazer pedidos a Deus, tanto a favor de nós, quanto a favor das pessoas que nos rodeiam, nossa família, amigos, pessoas que estão ao nosso redor. Amém, meu querido, minha querida? Vamos orar e implorar a presença de Deus sobre nós. Pai, nós entregamos o tempo que estaremos aqui falando da Tua Palavra. Queremos aprender do Senhor, Pai. Eu sei que a Tua Palavra nunca volta vazia. A Tua Palavra é uma semente poderosa no nosso coração. Que a Tua Palavra, Senhor, traga vida na nossa vida. Precisamos da Tua Palavra para manter a nossa fé, para manter a nossa vida ativa, Senhor, no Teu altar. Então, Senhor, libera a Tua Palavra, abre, Senhor, o céu sobre a nossa vida, sobre cada pessoa, cada família. Abre o céu e fala conosco, Senhor. Venha nos ensinar de maneira poderosa. Entregamos e consagramos ao Senhor a nossa vida e deixamos aos seus pés toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos inquieta. Nós deixamos tudo isso para o Senhor, Pai. E imploramos que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para ouvir e ver aquilo que o Senhor quer nos revelar. Em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer infestação demoníaca durante o tempo do estudo da Tua Palavra, Senhor. Que nós sejamos blindados de todo tipo de seta e em nome de Jesus, Pai, que os Teus anjos estejam ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. Eu vou ler um texto, uma parábola tremenda de Deus aqui, uma parábola de Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8. E disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus
e nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Jesus está ensinando aqui os discípulos, e ele começa a falar sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva. Ele começa a falar sobre essas duas figuras, essas duas pessoas, para ilustrar a obrigação ou dever, a própria palavra diz, que nós temos que ter em perseverar na oração. Orar sempre, e não descansar, ou seja, não dar repouso à nossa vida quando o assunto é oração. Nós temos que orar de maneira perseverante. E perseverança é algo muito raro, principalmente nesses dias, né? As pessoas, elas preferem coisas instantâneas, coisas rápidas, né? A velocidade aumentou muito no estilo de vida do homem moderno, da mulher moderna. Hoje em dia é tudo rápido, tudo urgente, é tudo prioridade, é tudo agora, é tudo just in time, tudo agora. Tem que ser tudo agora, tem que ser tudo agora. Então, esperar é quase uma palavra agressiva. Você vai esperar acontecer o quê? Você vai esperar o quê? Né? Então, as pessoas, elas, com essa velocidade, nós nos tornamos muito imediatistas, nos tornamos muito exigentes no que tange a resposta daquilo que nós queremos e daquilo que nós precisamos. Nós nos tornamos assim. Nós queremos para ontem. Nós pensamos que tudo que a gente precisa fazer ou ter tem que ser para ontem, não pode ser para amanhã, né? E aí as pessoas acabam exigindo de Deus uma velocidade que Deus não tem. Deus não tem a mesma velocidade que nós temos. Deus não trabalha nos tempos humanos. Deus não trabalha no tempo cronos, no tempo cronológico. Deus não faz as coisas de acordo com aquilo que eu acho que ele tem que fazer. O Senhor já estabeleceu alguns tempos para cada um dos seus propósitos. Ele estabeleceu um tempo para todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo aqui a questão da importunação de um juiz. Ainda que Deus tenha estabelecido um tempo para todas as coisas, ainda que ele tenha um propósito para cada tempo na nossa vida, ainda que ele tenha estabelecido isso, a oração, a intercessão, o clamor, aquilo que nós fazemos diante de Deus, é o que vai fazer com que estas coisas aconteçam nos tempos determinados por Deus. A gestação espiritual é necessária para que Deus cumpra promessas, para que aquilo que ele prometeu venha para o mundo físico. Então, a gestação espiritual não pode ser acelerada, não pode ser apressada. Você não pode forçar uma mulher grávida a ter uma criança de 4 meses de gestação, porque o risco que você vai ter é perder a vida da criança. Então, é assim, o mundo espiritual funciona assim. Deus estabeleceu tempos, Deus estabeleceu propósito para cada um desses tempos, e esses propósitos eles vão se cumprir. Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E para todo propósito há um tempo determinado.
Então, existe um tempo na tua vida, existe um tempo na tua família em que Deus vai trazer alguns propósitos para que ele cumpra esses propósitos. Agora, como esses propósitos vão se tornar realidade? Ele escolheu, Deus escolheu usar a oração de um ser humano para que ele estabelecesse cada um desses propósitos. Ele escolheu que o homem fosse coparticipante do trabalho, coparticipante do processo que Deus estabelece para que as promessas sejam cumpridas no seu tempo. Então, por isso ele levanta as viúvas, por isso ele levanta os intercessores, ele chama, ele não levanta ninguém. Essa mania de falar levanta é brincadeira. Deus chama essas pessoas e elas sentem aquela necessidade, né? Aquele impulso de orar, aquele impulso de clamar, de insistir. Não é que elas estão com pressa, mas é porque o tempo de Deus está se cumprindo, o propósito de Deus está chegando. Mas para que esse propósito possa ser estabelecido, para que esse tempo possa ser cumprido, Deus, ele chama os intercessores, ele chama as pessoas para que elas possam gerar, para que elas possam orar aquilo que está no coração dele. Amém? Então, essa parábola, ela ilustra bem essa situação. Né? Você tem uma necessidade de justiça. Essa viúva tinha uma necessidade de justiça. Ela vivia na mesma cidade que o juiz iníquo. Né? Jesus está falando, olha, na mesma cidade que aquele juiz morava, existia uma viúva que precisava de justiça na mesma cidade. Então você imagina que tem alguém que pode resolver o teu problema no mesmo lugar que você mora, no mesmo bairro, na mesma cidade, né? Ou na mesma casa. Tem uma pessoa que pode resolver, que pode fazer justiça, tem uma pessoa que pode solucionar aquela demanda que você tem, aquela necessidade que você tem. Na mesma cidade, o juiz morava junto com essa viúva, ela não tinha que sair da cidade para buscar ajuda. O juiz estava perto dela. Isso aponta para a proximidade que Deus tem com a nossa vida. Aponta para quão perto Ele está de cada um dos seus filhos. Deus é o justo juiz, não é injusto. Mas ele aponta para exatamente essa proximidade. Quando você está próximo de Deus e Deus está próximo de você. Né? Isso é um fato, irmão. Eis que estou, a Bíblia fala, né? Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então, Deus está próximo, Ele mora dentro de nós. Ele mora. Né? A palavra de Deus, ela afirma que nós receberíamos o Espírito de Deus. A palavra de Deus afirma que nós recebemos a presença de Deus sobre nós. Nós temos acesso a Deus porque Ele está próximo. Ele não está longe, Ele não está em outra cidade, Ele não está muito longe no céu, que eu tenho que ficar gritando para chamar a atenção dEle. Não! Ele ouve os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso interior. Ele é um Deus presente, pessoal. Não é um Deus que depende de um cenário físico, não depende das músicas, não depende de algo que a gente faça para se manifestar. Ele depende só e única e exclusivamente da fé. Por isso a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto. Então na mesma cidade vive o juiz e a viúva. Você não vive na mesma cidade que o Senhor Jesus. Você tem Ele dentro do teu coração, no teu espírito. Ele está dentro de você. Antigamente, os judeus, eles tinham que ir até algum lugar para invocar o nome do Senhor. Ele tinha que ir até o templo para falar com Deus. Não podia falar com Deus em casa, porque a presença de Deus estava no santo lugar, estava no santo dos santos. A presença de Deus estava em cima da arca.
E para você se aproximar de Deus, você tinha que se aproximar daquele lugar físico. Para você se aproximar de Deus, você tinha que ir atrás da arca, irmão. Hoje em dia, com Jesus, não existe mais isso. Você é o tabernáculo. Você é a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Se alguém perguntar para Deus, me dá um comprovante de residência, ele vai mostrar a tua foto. Eu moro aqui. Ele não está na mesma cidade que você. Ele está em você. O Espírito mora em você. O Senhor mora em você. O próprio Deus, o Pai. Então, cada vez que você ora, cada vez que você fala, cada vez que você clama, Deus não está longe. Deus está dentro de você. É por isso, meu irmão, que a gente fica... Às vezes a gente canta umas músicas meio estranhas, né? Aquela música Olha Pra Mim. Como assim olha pra mim? Deus que é que tem que falar, olha para mim. Você não está olhando para ele, eu não estou olhando para ele, mas ele está sempre olhando, os olhos do Senhor estão atentos aos justos e os seus ouvidos estão abertos para atender o seu clamor. Não tem essa de olha para mim. Quem tem que olhar para ele somos nós. Se Deus está morando em você, aonde que você está, aonde você está querendo alcançar o olhar de Deus? Será que ele está muito longe? Será que ele está no terceiro céu, no quarto céu? Será que ele está além do espaço sideral? Será que ele está na outra galáxia vizinha? Aonde será que ele está? Então ele veio e habitou entre nós. João fala que ele tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne. Então você recebe o verbo habita dentro da sua carne, no seu espírito. É no seu espírito que está Deus, a presença de Deus está lá. E se você fechar os olhos e pensar e falar com Deus em pensamento, Ele vai ouvir, porque Ele está dentro de você. Ele está morando em você. Ele habita em você. Você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Você é o templo do Espírito Santo. A viúva ia até o juiz iníquo, na mesma cidade. Você não precisa pegar um ônibus, um Uber, você não precisa pegar uma condução e ir até um lugar para buscar a Deus, para falar com Deus. Você pode simplesmente fechar os olhos aonde quer que você está, onde você esteja, no carro, nas férias, na praia, na cidade, fora da cidade. Você pode fechar os teus olhos e falar com Deus. Você pode fazer isso todo dia, 24 horas por dia. E Ele vai te ouvir, porque Deus ouve cada uma das nossas orações. Esse juiz iníquo, ele estava sendo importunado por essa viúva, importunado. E você vê uma mulher que não desistiu de clamar por justiça, não desistiu de clamar, né? Ela não desistiu de pedir que esse juiz, que tem autoridade, fizesse justiça. Então, essa perseverança, essa constância em pedir, em fazer petições a Deus, é algo que nós precisamos decidir. Deus não vai fazer com que nós oremos de maneira unilateral. Ele comanda e a gente ora. Não. É necessário usar a nossa vontade de perseverar. Nós precisamos desenvolver essa qualidade de perseverança. Perseverar em oração. Crer que o Senhor está nos ouvindo. Crer que Ele está ouvindo a sua voz quando você chora. Quando você chora no seu quarto, quando você chora no chuveiro, quando você clama e fala, Senhor, me ajuda. Aliás, as orações mais poderosas que eu já fiz na minha vida foi no chuveiro. E só tinha 2 palavras, me ajuda. Porque elas eram feitas do fundo de um coração desesperado, um coração aflito, um coração angustiado. Me ajuda. São essas as orações mais poderosas, porque Deus está perto
Deus, ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Amém? Então essa mulher continuava orando, continuava clamando: faz justiça, julga a minha causa, me livra do meu adversário, me livra do meu adversário. Meu irmão, Jesus está te ensinando que você pode chegar para ele e falar: olha, Senhor, me livra do meu adversário, seja ele quem for. Pode ser uma pessoa, pode ser o inimigo. Senhor, me livra do meu adversário, me livra daquele que armou laço contra a minha alma, me armou laço financeiro, laço emocional. Deus vai trazer livramento sobre a tua vida. Porque quando o juiz, ele percebeu que a mulher não ia desistir, quando esse juiz iníquo percebeu que a mulher não ia parar de orar, que ela não ia parar de clamar, quando ele percebeu isso, ele disse consigo mesmo: olha, ela está me importunando, mas eu preciso julgar a causa dela, para que ela também não me moleste. A palavra molestar aqui, por fim venha molestar-me, significa bater em mim. Ou seja, essa mulher, ela está orando, perseverando, ela não está rezando. Não, ela está orando, ela está clamando, ela está buscando. É diferente de uma reza que você repete, mas você não coloca ali a sua alma, a sua fé, o seu coração. É só um mantra. Não é um mantra de você ficar repetindo. A mulher continuava importunando com força, ou seja, com toda a sua energia, com todo o seu coração. E ele falou: essa mulher, ela está perseverando com essa energia toda, com toda essa garra, com toda essa perseverança. Por fim, ela vai piorar a importunação dela, e ela vai acabar me batendo, ela vai acabar me agredindo. Foi isso que esse juiz iníquo falou. Então eu preciso julgar o caso dela. Para quê? Para tirar ela da minha frente, para que ela não importune mais. E Deus fala na sua palavra: olha, se apresente diante de mim. Apresenta as tuas razões para que eu possa fazer justiça pela sua causa. Apresenta as tuas razões. Começa a orar, começa a clamar, começa a falar: Senhor, eu preciso de justiça, eu preciso de resposta, eu preciso que o Senhor me responda, porque só o Senhor pode fazer. Quando você está orando esse tipo de oração, você está crendo que Ele é o poderoso e não você. Ele é a autoridade e não eu. Ele é a autoridade. Só o Senhor pode fazer justiça e me livrar do meu adversário. Quando a gente ora desse jeito, nós estamos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Quando a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é isso aqui. Ela estava se humilhando. Ou você acha que não é uma humilhação para uma viúva ficar orando, pedindo para um homem, e esse homem nem ligava para ela, ela continuava se humilhando. Ela continuava clamando. E essa é a parte, de repente, essa é a parte mais difícil. É a parte de você e eu nos humilharmos. Porque nós temos um orgulho, né, irmão? Todos nós temos uma soberba aí, enrustida ou não, mas ela está presente. Eu não vou me humilhar. O próprio ato de alguém ajoelhar, se prostrar e colocar a cara no chão, já é um ato de humildade, de humilhação, pelo menos no corpo, não sei se na alma, mas a pessoa ela tá se humilhando. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso indica uma hierarquia, isso indica lugares que nós temos que perceber que nós temos. Eu não vou me humilhar debaixo de um Deus que me serve. Eu não vou me humilhar debaixo de um Deus que é meu funcionário. Eu não vou me humilhar, eu não vou fazer isso. Eu vou me humilhar debaixo de um Deus poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. De um Deus que pode fazer maravilhas. É debaixo desse Deus que eu me humilho. Então, a visão que você tem do poder de Deus, a visão que eu tenho, precisa estar clara. A mulher tinha certeza de que a palavra daquele juiz podia livrar ela do seu adversário.
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, para que a seu tempo ele responda às orações, para que a seu tempo ele dê graça em tempo oportuno. O tempo está atrelado ao processo de oração. O tempo não está desatrelado ao processo de oração. Ah, eu vou trazer algo agora porque eu quero. Eu vou trazer algo agora porque a palavra de Deus diz. Se não é tempo de Deus, meu irmão, se não é tempo de Deus, para de ser feiticeiro, para de ser rebelde, para de forçar algo que não é para esse tempo. Procura compreender a vontade de Deus. Procura compreender os tempos de Deus. Então nós precisamos perseverar. Cada oração que essa mulher fez, cada petição que ela fez para esse juiz, ficou registrada. Cada vez que ela chegava diante do juiz, falava assim: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Cada uma das orações que você faz fica registrado diante de Deus. Parece que Deus não está ouvindo. É como diz a parábola aqui: ainda que pareça demorado, ainda que pareça demorado, parece que está demorando, parece que não está respondendo, parece que não está ouvindo. Meu irmão, você tem que orar, ainda que pareça que não está acontecendo nada. Quantas pessoas elas começam a perseverar na oração e acabam desistindo da perseverança? Se você não persevera mais, eu não persevero mais, a oração para e aí a resposta não chega. Deus está falando, me importuna. Deus está falando, Jesus está falando, me importuna. Jesus está falando assim: depressa, depressa, Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Depressa. Então, meu querido, a sua oração, a sua importunação, ela tem que ser trabalhada. A minha oração e a minha perseverança em importunar a Deus tem que ser trabalhada. Olha, tem gente que não pede, porque pensa que Deus tem mais o que fazer. É aquela coisa, né? Você está precisando de alguma coisa e você tem uma pessoa que pode te ajudar. Mas aí você não pede. Por que você não pede? Porque a pessoa tem mais o que fazer. A pessoa está tão ocupada, né? O meu problema é tão pequeno em relação ao que ela tem que administrar. Deus está falando, não. Eu tenho poder para administrar todos os problemas do mundo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver a tua fé. Eu quero enxergar fé nas suas palavras. Eu quero enxergar fé no seu coração. Amém? Deus quer fé, irmão. Deus quer um coração cheio de fé. Isaías 62:1 diz assim: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Então, Isaías está falando assim: olha, eu não vou parar, eu não vou me aquietar. A motivação dessa perseverança está escrita no texto: por amor de Sião, por amor de Jerusalém. Quem ama muito, ora muito. Quem ama pouco, ora pouco. A oração ela tem que ser movida, motivada pelo amor. Se você ama a sua família, você tem que orar pela sua família. Se você ama o seu pastor, você tem que orar pelo seu pastor. Se você ama o seu inimigo, você tem que orar pelo seu inimigo. Aliás, isso é uma obrigação nossa. Amai os vossos inimigos. Isso significa que você tem que abençoar, você tem que orar, você tem que declarar sobre ele palavras boas e clamar a Deus pela vida dele. Então, por amor de Sião não me aquietarei, por amor de Jerusalém não me calarei, até que saia a sua justiça. Quando que eu vou me calar? Quando a justiça sair para fora. Quando que eu vou me calar? Quando a resposta vier. Quando que eu vou me calar? Quando a resposta vier. Aí eu me calo. A respeito daquele assunto
eu me calo quando o assunto for resolvido. A respeito daquele outro assunto, eu me aquieto quando aquele assunto for resolvido. Aí eu paro de orar sobre isso. Amém? Até que ponto nós temos que orar? Até que a resposta venha. Grava bem isso, meu irmão. Né? Essa é uma chave de oração. Agora, por que as nossas orações são atendidas? Né? Eu separei 3 motivos aqui, porque as nossas orações são atendidas. Orações atendidas. O primeiro motivo, porque as nossas orações são atendidas, é por causa da amizade. Por causa da amizade. Né? Tá lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 8. Está escrito assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo já estão deitados também. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para lhe dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando: olha, um amigo chega na tua casa à meia-noite, bate na porta e fala: olha, chegou uma visita na minha casa, meia-noite, 1h da manhã. Chegou uma visita na minha casa agora e eu não tenho nada para oferecer para ele. Não tenho pão, não tenho leite, não tenho uma pizza, está tudo fechado. E aí você, é teu amigo que está na porta. E aí você fala assim: olha, já é meia-noite, 1h da manhã, minha família está toda dormindo, minha esposa, meus filhos estão dormindo. Então eu não vou abrir a porta, não vou oferecer pão para você, eu não vou abrir a minha despensa para te entregar o que você precisa. Eu não vou fazer isso. Né? É isso que ele está falando. Eu não vou fazer isso porque a porta está fechada. A porta já se fechou. E a porta não vai abrir mais. E aí Jesus fala assim: ainda que ele não faça isso, não abra a porta por ser amigo. Todavia, por causa da importunação, ele vai abrir a porta. E ele vai dar tudo o que ele tiver necessidade. Por causa da importunação. Então, por que a minha oração vai ser respondida? 2 coisas importantes nesse texto. A primeira é que ele foi atrás do amigo. Ele não foi atrás de um desconhecido. Ele não foi bater na porta da padaria para ver se alguma coisa tinha sobrado. Ele foi atrás do amigo dele. Então, a amizade com Deus vai nos aproximar de Deus quando nós precisamos de ajuda. A amizade com o Pai, a amizade com Jesus, vai nos aproximar dele quando nós precisamos de algo, das nossas necessidades. A amizade fez ele procurar o amigo. Amém? Então, nós temos um amigo. Você tem um amigo. E essa amizade vai atrair você quando você estiver passando por uma necessidade. A amizade atrai. E a importunação abre a porta que está precisando ser aberta. Quando você importuna, quando você persevera em fazer os seus pedidos para o seu amigo, ainda que o seu amigo não faça o que você quer por causa da amizade, mas a importunação de um amigo abre qualquer porta, irmão. E mais, vai dar para ele tudo o que ele tiver necessidade. É um texto muito forte. Para que a gente possa viver um texto, para que a gente possa praticar um texto desse, nós precisamos
experimentar, provar essa palavra. Então nós precisamos buscar o nosso amigo em tempo de necessidade. Aconteceu algo que eu não esperava, não estava nos planos. Quem que eu vou buscar para resolver a minha necessidade? O meu amigo. Você já pediu algo para um amigo? Sabe, meu querido, existe um texto que define bem o que é amizade de acordo com a palavra de Deus. Um texto. Como Deus olha para nós como amigos. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? João 15,14 diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, já não vos chamo de escravos. Jesus está falando assim, você não é mais escravo. Você não é escravo, irmão. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O escravo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse é um texto tremendo, irmão. Porque a amizade, segundo a palavra de Deus, é um pacto entre duas partes, aonde uma não tem reservas, não esconde nada e não nega nada para a outra parte. Essa é a definição bíblica de amizade. Duas partes que estão ali dispostas a compartilhar os segredos, a compartilhar as chaves, a compartilhar tudo que eles têm. Por isso que a parábola diz que ele bateu na porta do amigo. E o amigo fala assim, olha, volta amanhã. Então a amizade nos atrai diante de Deus. E quando você se aproxima de Deus, Deus te olha como filho, mas ele te vê como amigo. E o próprio Senhor fala assim, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu conto para você. Tudo que eu ouço do meu Pai, eu conto para você. Ou seja, Papai do céu, meu irmão, quer compartilhar os seus segredos com os seus amigos. Papai do céu quer compartilhar, né, tudo o que ele está pensando em fazer com os seus amigos. Você já precisou de um amigo para desabafar? Você precisou de uma pessoa para te ouvir? Você já precisou de alguém que não vai te julgar por aquilo que você está falando, expressando ali? Você já precisou de alguém assim? Deus precisa de alguém assim. Ele quer falar. Estou pensando em fazer isso. Estou pensando em destruir Sodoma e Gomorra. Estou pensando em fazer isso. Mas eu vou ocultar de Abraão o que eu faço? Não. Meu amigo, meu chapa, meu amigo, meu camarada. Então eu não vou ocultar nada dele. Eu vou lá na casa dele para bater um papo com ele sobre o que eu quero fazer. Eu estou querendo fazer, mas eu vou falar com um amigo. É como se Deus, meu irmão, procurasse Abraão para pedir conselho. Tanto é que Abraão começa a argumentar com Deus, fala, Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor não vai fazer justiça? O Senhor não é injusto. Se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai poupar a cidade inteira por causa dos 50 justos? Então, o que Deus está fazendo ali com Abraão? Deus está falando com o seu amigo. Deus está ouvindo o seu amigo e ele está falando, olha, se tiver 50 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão, pensando bem, nós estamos falando de Sodoma. Não estamos falando, né, de uma cidade normal, exatamente normal, uma cidade ímpia, uma cidade pervertida. Então, 50 justos naquela cidade, eu acho que não. Ele começou a fazer conta. E Deus está ali, esperando, conversando com o seu amigo. E ele fala, Senhor, não fique irritado comigo. Não se ire se eu falar de novo. E se tiver 30 justos na cidade?
30, o senhor vai destruir a cidade com os 30 justos lá dentro? E Deus fala assim, não. Se tiver 30 justos, eu declaro que eu não vou destruir a cidade por causa dos 30 justos que tiver na cidade. E Abraão foi baixando, mas não tinha nem 10, irmão. Agora, o processo de Deus, antes de passar em Sodoma para destruir, antes de fazer alguma coisa, ele procurou um amigo. Ele procura quem quer ser amigo dele. Para quê? Para que ele possa falar tudo o que o Pai tem revelado. Por isso Jesus está falando, eu tenho chamado vocês de amigos, porque eu tenho dado a conhecer, eu tenho revelado para vocês tudo o que o Pai tem me falado. É muito forte, irmão. Né? Se tiver uma placa lá no céu, tá, procura-se amigos. E um amigo é aquele cara que vai te ouvir, não vai te julgar. Vai te aconselhar, mas julgar ele não julga. Ele vai deixar você falar. Imagina Deus irritado, irado com Sodoma, porque a iniquidade chegou até ele, isso provoca a ira de Deus, e Deus desce. Ele vai primeiro na casa de um amigo, e é isso que ele faz, irmão. É isso que ele faz com os intercessores, é isso que ele faz com quem está orando sem parar. Pessoas que são perseverantes na oração, são pessoas que Deus vai visitar essas pessoas para revelar o que ele vai fazer. Deus não fará coisa alguma sem antes trazer uma revelação para os seus servos, os profetas. E aí o servo, o profeta, tem que conversar com Deus. Senhor, o Senhor vai destruir mesmo? O Senhor vai matar mesmo? O Senhor vai permitir isso mesmo? Ele quer que você seja amigo dele. Como Moisés era amigo de Deus, sentava, e a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu próprio amigo. E Deus queria fazer algo, e ele falava para Moisés o que ele ia fazer. Jesus está falando exatamente isso para os discípulos, para aqueles que estão aprendendo, estão obedecendo. Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Parece estranho. Como assim? Obedecer o que o Senhor está mandando fazer não é exatamente a característica de um amigo, é a característica de um servo. Não, mas para mim não. Você me obedece? Eu posso contar com você. Se você me obedecer, você vai ser meu amigo. Por quê? Porque você está sendo fiel com a minha palavra, está sendo fiel com meus mandamentos, está sendo fiel com os meus princípios. Você não está negando a sua fé. Então eu vou te trazer para perto de mim para te revelar o que está no meu coração, o que eu projetei fazer. E o que você falar, o que você pedir, eu vou responder. Por quê? Porque você é meu amigo. Não vou negar bem algum para o meu amigo. Amém ou não amém? No Brasil, irmão, a gente tem muito disso, né? As pessoas são amigos do rei, conseguem os favores do rei. É simples assim. Se você é amigo de um poderoso lá de Brasília, você fica tranquilo, você pode atropelar, roubar, matar, destruir. Não vai acontecer nada com você, porque você é amigo do poderoso. Isso a gente vê todo dia. Por isso que a palavra de Deus diz, os filhos das trevas são mais rápidos na sua geração do que os filhos da luz. Por quê? Porque os caras levam a sério essa questão de amizade. O cara fez coisa errada, o juiz fala assim, não, eu estou absolvendo você porque você roubou todo mundo, eu estou absolvendo você porque você é meu amigo. Muito amigo, camarada. Então, meu irmão, a gente está assistindo isso todo dia, mas nós com Deus, nós somos amigos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos amigos dele. Ele se considera nosso amigo, se nós obedecermos a sua palavra. Amém? Então, nós teremos resposta nas orações por causa da amizade que nós temos com Deus. Né? Segundo motivo que nós teremos resposta
é por causa da nossa perseverança em orar. Né? Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós teremos resposta às orações por causa da perseverança. Se você falar com Deus, se você conversar com teu amigo, e você perseverar em falar, conversar, se você perseverar, irmão, você vai ter resposta. Por isso, Paulo está falando, olha, você tem que perseverar na oração pelos santos, você tem que orar na oração pela tua casa, pela tua família, persevera na súplica. Suplica a Deus, irmão, porque Ele é poderoso para fazer. Então a perseverança vai fazer a oração ser respondida. É a perseverança. Amém? A amizade são atributos internos. Não é eu colocar um terno, uma gravata, irmão, que vai fazer a minha oração ser respondida. O que vai fazer a oração ser respondida é o quanto eu sou amigo de Deus. E o quanto eu persevero em conversar com Ele, quanto eu persevero em falar com Ele, quanto eu persevero em suplicar o seu favor, a sua misericórdia, irmão. Quando a gente suplica por misericórdia, Deus atende. Quando a gente implora por misericórdia, Deus atende, porque Deus é bom, Deus é amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E última coisa, por que as nossas orações são respondidas? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão. Né? João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, a palavra de Deus é um dos motivos principais pelos quais a oração é respondida. Quando você chega diante de Deus, a palavra está em você. Antes de falar uma palavra para Deus, eu preciso que a palavra esteja dentro do meu coração. Eu preciso meditar na palavra, ruminar a palavra, me alimentar da palavra. Eu preciso guardar ela no meu coração. Eu preciso pensar na palavra. Meditar é pensar. É extrair daquela palavra os nutrientes, as revelações. A vida está na palavra. Então, quando você medita na palavra, quando você permanece na palavra, quando você obedece à palavra de Deus, a palavra de Deus fala perdoar, vai perdoando. Pode demorar alguns anos, mas se você continuar perseverando em perdoar, até que você consiga perdoar de fato, meu irmão, você está com a palavra dentro do seu coração. Você está mantendo aquela palavra de perdão dentro do seu coração. Então você vai lutar internamente até que o perdão se estabeleça. Pode demorar, irmão, mas é para isso que a gente persevera, para isso que a gente tem amizade, para isso que a gente conhece a Deus. Nós precisamos perseverar e precisamos da palavra. Então, se permanecerdes em mim, quem está falando isso é Jesus. Se você permanecer em Jesus, nunca abandone o Senhor, porque Ele nunca vai te abandonar. Deus nunca abandona ninguém, irmão. Deus nunca deixa ninguém para trás. Nunca. Jesus não faz isso. As pessoas fazem. Nós fazemos. Nós somos assim. Nós vamos deixando as pessoas no meio do caminho. Mas Deus não. Deus não desiste, não abre mão. Ninguém pode arrebatar a nossa vida da mão dele. Se apega nessa verdade, irmão. Se apega nessa verdade. Amém? Então, ninguém fica para trás. Se permanecerdes em mim, se você permanecer nele, se eu permanecer nele, isso é uma atitude minha. Isso é uma atitude minha. Eu tenho que permanecer em Cristo, irmão. Amém? Não confunda as coisas. A sua vida pessoal com Cristo. Eu não posso confundir a minha vida pessoal com Cristo, a minha intimidade com o Senhor, com as pessoas, com as estruturas. Eu não posso fazer isso, irmão. Eu não posso falar que eu estou em Cristo. Eu posso estar numa igreja e não estar em Cristo. Eu posso estar no culto todo domingo, mas não estar em Cristo.
Se permanecerdes em mim, diz a palavra, é você estar ligado no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é espiritual. O corpo de Cristo é a igreja. Se você permanecer em mim, no corpo, se você permanecer no corpo de Cristo, ele não está falando de coisas físicas, ele está falando de coisas espirituais. Ele está falando da ligação que nós temos, está falando da união que nós temos com o próprio Senhor Jesus. Nós somos um, nós e o Senhor Jesus. E ele está falando, se você permanecer, se você perseverar, se você permanecer em mim, né, e as minhas palavras ficarem dentro de você. Então você pode permanecer em Cristo, mas as palavras, você não pode perder as palavras. Mas que palavras são essas? É o conhecimento teológico? De maneira alguma. É um conjunto de regras? De maneira alguma. É uma apostila que eu li, ou um livro que eu li? De maneira alguma. Deus te deu palavras rema. Deus te deu revelações pessoais. Deus me deu essas revelações. Cabe a mim guardá-las no meu coração. O salmista Davi falou assim, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Eu guardei. Eu tenho que guardar a palavra que Deus me fala. E você tem que guardar a palavra que Deus te fala. Cada um guarda a palavra que Deus deu para cada um. Eu não posso guardar a tua palavra no meu coração. Eu guardo a palavra que Deus me dá para mim. As revelações que Deus me deu para mim. Sabe, irmão, quando essas palavras aparecem, é uma coisa interessante isso. As palavras que Deus nos dá, a palavra que Deus nos dá, ela vai ser provada. Vai ser provada. Quando a gente passa pela maior dificuldade da nossa vida, quando a gente perde tudo, irmão, perde a chance, a esperança, quando a gente perde a esperança, quando a gente perde a saúde, quando a gente perde o dinheiro, quando a gente perde a segurança, quando a gente perde a razão de viver, quando a gente perde todas essas coisas, só vai sobrar a palavra que nós guardamos no nosso coração. Só vai sobrar isso. O que vai nos salvar é a palavra que nós guardamos no coração. Porque quando essa palavra aparece, ela que nos mantém vivos, ela nos mantém de joelhos, ela nos mantém em comunhão com Deus. Perdi todos os amigos, perdi todos os parentes, todo mundo me abandonou, todo mundo me traiu, todo mundo me julgou, todo mundo me acusou, todo mundo me roubou, todo mundo abusou, todo mundo me agrediu. Pois é, você não tem mais nada, né? Não, você tem palavras. É a palavra que permanece dentro de você que vai manter você de pé. E essa palavra vai fazer as tuas orações serem respondidas. Vai fazer o teu clamor ser respondido. Essa palavra que você guardou. Talvez você está muito preocupado com tantas coisas, está muito distraído com tantas coisas, né? E você pensa que a tua vida depende dessas coisas. Meu irmão, a tua vida depende da palavra que você colocou aí dentro. E ela está aí dentro. E às vezes, irmão, a vida, né? O mundo, as pessoas, elas vão nos chacoalhar. E só vai sobrar a palavra. Aí você vai conseguir perceber que palavra você tem no seu coração. Muita gente chega no fundo do poço e ela consegue enxergar aquela revelação que dá força, que faz a pessoa tirar forças da fraqueza, faz ela superar aquela situação. Como? Orando. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Então, a palavra permanece no meu coração. É essa palavra que Jesus está falando. Cada um de nós, irmão, cada um de nós é tomado pelo Espírito de Deus. E cada vez que o Espírito de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, ele traz uma coisa chamada revelação. Ele fala, ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o que está no coração humano e ele revela o que está no coração de Deus.
E esse conhecimento que vem do Espírito de Deus, esse conhecimento, essa palavra que Ele fala no teu coração, ela tem que ser guardada, irmão. E isso vai chacoalhar a tua vida, vai mudar a tua vida, mas também vai transformar, vai fazer com que você se torne uma pessoa poderosa em oração. Porque a palavra que está dentro de você é que faz a tua oração ser respondida. Amém, meu querido? Amém? Então, medita nessa palavra. Medita nesses textos bíblicos, né? Ouça o que o Espírito diz, né? Através da palavra. Não ouça o que o Renato diz. O Renato diz, não se escreve. Mas o que está escrito e a revelação do Espírito, sim. Então, medita. Medita na palavra de Deus. Medita na palavra e nas promessas de Deus. E se você começar a meditar, elas vão ganhar vida na tua vida. Tua oração vai mudar. Você vai se alegrar. Você vai se alegrar quando você vê respostas e mais respostas à sua oração. Amém? Deus é bom? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar e vamos implorar a Deus por misericórdia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, uma palavra que renova a nossa alma, Senhor. É uma palavra que nos dá esperança, que leva-nos a crer que nós podemos orar e o Senhor está nos ouvindo. O fato de falar contigo, Senhor, já é algo que o Senhor se agrada, né? Porque o Senhor se agrada daqueles que te buscam com fé. Então, Pai, nós te agradecemos porque nós podemos orar em pensamento, podemos orar em palavras, podemos orar nas canções, podemos orar também em espírito, podemos orar em qualquer lugar, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor habita dentro de nós, o Senhor está próximo, está dentro de nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nos ensina a orar, nos ensina a conversar contigo como amigos, Pai. Nos ensina a ouvir a tua voz, a abrir nossos ouvidos. Nos ensina a clamar quando nós precisamos clamar. Nos ensina a adorar quando nós precisamos adorar. Nos conduza, Pai, porque a tua palavra diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o teu Espírito nos auxilia, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família, cada pessoa que está me ouvindo agora. Traz sobre a vida de cada um de nós a tua boa, perfeita e agradável vontade, e que nós sejamos enquadrados nos tempos e nos propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe ricamente, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz, né? Porque nós precisamos de paz. Hoje em dia, o que mais tem falta é de paz. Que a paz de Deus esteja no seu coração, na sua alma. Amém? Descansa no Senhor. Espera nele. Espera nele. Você vai ver as maravilhas que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Até a próxima. Que Deus te abençoe.